Cá estamos nós novamente. Obrigado, Mónica. Já vi que estás aí. Chamo-te para novamente. Obrigado por vocês entrarem. Peço uma vez mais desculpa, mas realmente, pela quantidade de coisas que tínhamos para dizer, não podia ser de outra forma. Obrigado, Mónica. Uma vez mais, as minhas desculpas. Obrigado a todos aqueles que continuam a entrar. Andersana, 917, obrigado. Fiftica Noelma, obrigado. Jandakiara, muito obrigado pela ajuda que tem dado nessas lives e a sua presença impertrivelmente em quase todas. Vamos começar então a nossa conversa. Só estava à espera que mais algumas pessoas entrassem. Neste momento já muito próximo das 30 pessoas. Eu penso que é sensato começarmos. Obrigado a todos vocês. Back office, vamos começar. Então, Mónica, e peço desculpa por ter cortado o raciocínio, mas foi melhor assim do que nós termos que interromper de forma brusca. Estavas a dizer que nesta fase é uma fase muito importante da vida da criança, sem sombra de dúvida, e é a fase em que a criança menos cresce comparativamente à anterior em que a Marla abordou. Tanto o pré-escolar, a criança já não cresce tanto, não crescendo tanto, tem menos, o organismo é menos exigente em relação às quantidades alimentares, correto? Exatamente, doutor. Mas isso depois muda. Há vários sim, tipos de crescimento, portanto, doutor. Exatamente, isto muda. Não é uniforme em toda a fase pré-escolar. É importante que os papás tenham calma, doutor, que vejam isso apenas como algo passageiro, nada de persuadir, de obrigar, porque isso depois, obrigar a criança a comer, que isso depois cria uma má relação em relação à alimentação, né? Com as crianças, né? Com as crianças em relação à alimentação. Vou falar muito rápido, doutor, sobre o regime alimentar. Acho que isso depois podíamos pôr uns flyers online para os pais perceberem melhor, para depois passar logo para os erros alimentares. Portanto, doutor, muito bem. Coisas preconizadas, não é, pela OMS, o regime alimentar precisa de ser variado, de quantidade correta, compreendendo alimentos pertencentes aos 4 grupos: pães e cereais, leite e seus derivados, carnes e leguminosas e hortaliças, e muitos dos óleos e gorduras bons já estão inseridos nos alimentos. Portanto, não há necessidade de acrescentar outros. E, portanto, os objetivos desse crescimento e desenvolvimento adequados, evitar os déficits de nutrientes específicos, anemia, vitamina A, cálcio e de outros nutrientes. E, claro, consequentemente, e muito bom, prevenção dos problemas na idade adulta, que são muito influenciados pela dieta, e tudo começa mesmo a partir do primeiro ano de vida. A minha hipertensão arterial, diabetes tipo 2, a obesidade, que hoje em dia já é muito comum no nosso meio, em crianças pequenas, adolescentes, doenças cardiovasculares, osteoporose, cáries e outros. Vou falar um bocadinho. Estamos com problemas de net, mas consegui, boa, mas já estás por cá, mas consegui entender, e eu sou muito prático em relação a isso, é de pequeno que se torce o pepino. Alô? Exatamente. Mónica? Doutor? Portanto, há que retificar a alimentação no primeiro ano de idade, não é? Para não haver problemas no futuro. Criança saudável, adulto melhor. Sim? Deixamos-te ouvir, Mónica. Deixamos-te ouvir. Exatamente, doutor. Tudo começa... A tendência nossa... Está-me a ouvir? Com muitos cortes.
Sim. Agora sim. Sim, sim. Bem, doutor. Bem, papás. Ok, Bem, obrigada. bem. Força. Uma dica importante, doutor, passando agora para a idade escolar, vai dos 6 aos 10 anos, é incentivar, para além dos pais, né, de uma educação Estamos com alimentar. problemas. Eu vou mudar a internet, doutor. É melhor. Estamos com muitos cortes, não percebemos o conteúdo, ouvimos coisas muito fracionadas, mas sem sombra de dúvida conseguimos perceber a mensagem, que o importante aqui é corrigirmos já para não termos problemas no futuro. A introdução de determinados alimentos ou ingredientes não é necessário, porque até fazem parte dos próprios alimentos que nós vamos introduzindo na alimentação diversificada das nossas crianças. Atenção essencialmente a dois grandes: açúcar e sal. Portanto, houve mesmo um problema muito grande com a Mónica, ela teve que sair e eu vou chamá-la novamente. Hein? A esta hora, habitualmente começamos a ter problemas porque há muita ocupação há muita gente a fazer programas e a rede fica muito tempo ocupada, por muita gente ocupada. Aí está, a Mónica já volta a entrar. Jandira, obrigado, muito melhor, tá bem, Jandira, de coração mesmo, você não se esqueça. Obrigado. Obrigado pelo carinho, Jandira. Tá, Mônica? Tá, doutor. Muito bem, vamos lá então. Portanto, doutor, em relação à fase escolar, ia só dar uma palavra rápida em relação agora a incentivar os pais, e há muitas escolas já que já incentivam a alimentação saudável, o lanche saudável, e acho que não têm, os pais deviam incentivar e trabalhar nisso, porque afinal eles passam a maior parte do tempo na escola, a maior parte das crianças, portanto, era nesse sentido. Agora, passando para É necessário os pais verem a dieta semanal das creches, não é? E nas crianças já em período escolar, determinar e ensinar o que devem comer, porque muitos deles até comem já nos refeitórios. Compram aqueles cartõezinhos de acesso e as crianças são livres de escolher. Ou então deveria haver alguém que os induzisse a fazerem aqueles pratos coloridos. Exatamente, doutor. E, portanto, do ponto de vista nutricional, passando agora para os adolescentes, eles também pertencem a uma faixa de risco extremamente vulnerável no que diz respeito ao seu estilo de vida, devido ao alto consumo de energia e gorduras, especialmente em forma de lanches, salgados, pizzas, hambúrgueres, bolos, e, enfim, já sabemos que o consumo disso afeta não somente a ingestão diária de macronutrientes, mas também de vitaminas e minerais, levando então a uma dieta inadequada, doutor. Eles também têm um grande problema, doutor, é que deixam de beber leite como deviam. Chega a essa idade, eles começam a consumir outras coisas e deixam de beber leite. A redução de consumo de leite e derivados lácteos em relação ao que era consumido à infância, quanto à incorporação de novos hábitos alimentares, isso também dificulta bastante e faz com que eles tenham uma dieta completamente inadequada e, portanto, que o crescimento em si esteja, né, em déficit, porque é nesta altura que eles adquirem a massa óssea, que era é acelerada durante a adolescência sexual e, portanto, precisam desse fósforo e porque é nesta altura que se forma quase 50% da massa óssea. Portanto, doutor, papás e mamães tenham isso. E depois, doutor, agora vem os nutricionismos alimentares. Nesta fase, só uma pergunta, Mônica. Nesta fase, que quantidade de leite eles devem consumir? 600 mililitros, de 500 a 600 mililitros, doutor. 500 a 600 mililitros dia.
Exatamente. E por causa da alimentação diversificada, a introdução de doces, etc, etc, este aporte de leite fica muito além daquilo que é preconizado. Exatamente, doutor. Ok. Isto depois, e eu estou só a repetir porque houve aqui um corte na tua internet, isto depois tem grande influência em relação à consistência óssea e massa muscular. Exatamente, doutor. Muito bem. Vamos lá então continuar, Mônica. Pois, doutor, agora tem também os modismos alimentares, a dieta sem lactose, sem glúten. Papás e mamás, por favor, muita atenção a isso, a não ser que seja estritamente necessário por outras situações, não é? Alérgicas, etc. Alérgicas. O ideal é que não se corte a lactose e o glúten da alimentação nesta fase. Nesta idade. É mesmo importante. Exatamente. Também para os vegetarianos, doutor, a deficiência de vitamina B12 e de outros micronutrientes, é muito importante terem atenção a isso. Por isso, o ideal, doutor, é sempre procurar seguir nutricionista, pediatra, enfim, um profissional de saúde, dar melhores orientações. Então, quais são os erros alimentares nesta altura? Eles consomem muito pouco. Não comem hortaliças, não comem frutas, enfim, para uma pessoa. E uma maçã com casca possível. Não conseguimos perceber, Mónica, ou pelo menos eu não consegui perceber. Uma criança de 7 anos precisa de 12 gramas. Isso são as necessidades diárias. 12 gramas de fibra. E não percebemos a maçã. Estamos a ouvir com cortes, diz a Xiomara e eu também. Novamente. A necessidade são 12 gramas. Não é? Já daqui a hora já nos apercebemos. A necessidade são 12 gramas. E Exato. Uma maçã quanto é que tem? Apenas 3 gramas de fibras, doutor. Então é só para termos uma noção, não é? Tinha que comer 4 maçãs por dia no mínimo. Não, doutor, isso depois, o aporte vem das hortaliças, humos e exatamente. E, portanto, a tendência também, doutor, por causa do ritmo escolar e tudo o resto, eles fazerem refeições fora da hora, doutor. Que é mau. Também, exatamente, no pré-escolar, a criança não comeu, a tendência da mãe, ai meu Deus, ele não comeu, é dar uma bolacha, doutor, entre as refeições, não é? Isto é um erro clássico. Tem apetite para a refeição a seguir, doutor. Portanto, deve sempre, se ele não comeu, deve sempre estabelecer o intervalo normal para outra refeição, para que ele tenha o apetite correto, não é? Para poder alimentar-se bem na refeição seguinte. Claro que sim, ainda por cima, porque a bolacha, como a bolacha é doce habitualmente, aumenta a glucose no sangue e faz com que diminua o apetite. Estamos com problemas de internet, se calhar seria melhor trocar de internet. Estás-me a ouvir, Mónica? É porque esses erros alimentares são extremamente importantes. Exatamente, doutor. Então, doutor, não é? Nós deixamos de ouvir por alguns segundos. Que outros erros podes falar em relação a esta idade? Não só essa idade, mas com o pré-escolar, oferecer doces, comer doces, porque como a doutora Marla já tinha dito, a tendência do ser humano, ele já nasce com um paladar doce e só desenvolve os outros após o nascimento. Portanto, há sempre uma preferência para alimentos doces, que são muito calóricos e de nutrientes ao ser humano. Portanto, papás e mamás, como a doutora Mara já disse, isso é para de vez em quando, também não vamos ser radicais, porque é impossível, ele vai estar exposto a isso, mas conversar bastante com a criança, estipular um dia ou uma hora, não precisa ser semanal, pode ser mensal, tem que haver sempre bom senso para o consumo, não é?
destes alimentos. Também há o problema de consumir alimentos ricos em gordura, doutor. Também de substituir a água por sumo e refrigerantes, doutor, isso é bem comum nessa idade, principalmente para os adolescentes, e nós sabemos que a água é fundamental para o correto funcionamento do organismo, e não há benefício Claro. nenhum que sumos, pronto, os naturais têm, né? Mas que sumos de pacote tragam, portanto, nada de fazer Substituam. Exatamente. Existe aqui uma pergunta que diz, boa tarde, nesse caso, de quanto tempo pode ser o intervalo de uma refeição para outra? Cerca de 2 a 3 horas, mas tudo depende da idade, não é? Mas cerca de 2 a 3 horas é o consenso. Da quantidade que tenha comido na refeição anterior? Exatamente, doutor. Mas nunca mais do que 6 horas? Exatamente. E, portanto, não impor regras, os pais não impõem regras, ele está a comer, né? E está a ver televisão, está distraído com outras coisas, e dá que a hora da refeição seja sagrada e que não haja nada a atrapalhar, doutor. E desde pequenino, doutor, conversar sobre os alimentos, permitir que eles preparem os alimentos em conjunto com os cuidadores, isso cria sempre uma boa relação em relação aos alimentos, e eles ganham curiosidade e, consequentemente, vão comer melhor, doutor. Deixa eu dizer aqui uma coisa ao back-office. Há uma pergunta aí extremamente importante. Beijinho a todos os doentes de falciformação. Hoje é o Dia Internacional da Anemia Falciforme. Os nossos colegas se dedicam a isto. Neste momento estão a fazer uma live também em relação a essa patologia. Mas o Rui, meu primo, grande abraço, faz uma pergunta extremamente interessante. Que tipo de alimentos devem consumir estas crianças com este tipo de patologia? Back-office. Para ti, Mônica, doutora, as minhas bebés não mamam peito. Com 4 meses posso introduzir as sopinhas e a papa de milho? Não. Não, mamãe. Não. O que está preconizado agora é os 6 meses, mamãe. Sempre. Independentemente que tenha ou não aleitamento materno exclusivo. Exatamente, doutor. Não é? Tenho mais uma pergunta aqui para ti, também. Como deve ser feita a introdução alimentar? Exatamente. Aos 6 meses, gradual, começando com o intervalo de 3 em 3 dias, dá apenas, hoje em dia, o preconizado é dar um alimento amassado, para ele ir testando os novos sabores e texturas dos alimentos. É assim que se começa agora a introdução dos alimentos. Então, logo ele já tem contato com os principais alimentos, a mamãe já pode começar a elaborar os purés de fruta, de legumes, já pode começar a adicionar as proteínas. O ovo já se adiciona a partir do 6º mês de vida inteiro, a gema e a clara. Ao contrário do que se dizia antes, agora já se introduz tudo. O ovo inteiro ao 6º mês de vida. 6º mês. Basicamente isso, doutor. O resto a doutora Marla já falou. Como devo proceder Exato. para introduzir alimentos sólidos em criança de 17 meses que os deve ser rejeita? Não consigo ler. Que os rejeita, correto? 17 meses. Lá atrás já se devia ter criado, não é? Não sei qual é a situação, doutor, fica difícil de perceber, só aí 17 meses já é um bocadinho tarde, né? Porque a introdução dos sólidos já começa a partir do 6º mês, amassados, né? E aos poucos vai-se mudando a textura do alimento, né? De semi-sólidos para sólidos, em pedacinhos, e vai-se aumentando gradualmente o tamanho, né? Dos pedacinhos dos alimentos. Portanto, agora, eu aconselharia ter o aconselhamento, né? Porque isso vai ser pode ser uma coisa mais complicada, perguntar ao seu pediatra ou ao nutricionista para um melhor acompanhamento. E quando não conseguem... Mas é como criar uma boa relação com... Exato, doutor. É isso aí, criar uma boa relação entre os alimentos e a criança. Muitas vezes até... calma, nada de tensão na hora de alimentar, porque isso passa para o bebê. Ele tem que ver aquele momento como um momento bom e não um
um momento de mal. prazer. Exatamente, ele tem que sentir que é um momento de prazer. Eles até têm uma autorregulação para a obesidade e muitas vezes só consomem aquilo que realmente o organismo necessita. Ficam saciados com aquilo que precisam. Eu preocupo muito mais, ainda disse isso numa consulta muito recentemente e a pessoa está aqui neste momento online, que preocupa mais aquelas crianças que querem comer e não têm do que aquelas que têm e não querem comer. O inverso não é preocupante em nada. Portanto, fiquem atentos, não esforcem, porque podem criar, como a Mónica diz muito bem, aqui um conflito entre a criança e a alimentação. Mais alguma coisa querias deixar, Mónica? Mas eu tinha aqui algumas coisinhas para te perguntar, nomeadamente em relação a isto do BLW. Mas antes, eu queria dizer-te uma coisa e aproveitar agora que só temos 54 pessoas, porque é quase segredo. Sabes, Mónica, vocês da Piandra têm este vício de inventar coisas. Ninguém fala e vocês falam das coisas. Então vocês querem pôr marisco na criança? É mesmo assim? Não, doutor, isso era só para elucidar as mães, não é? Não é que seja dado por, não, mamãe. Não é quer dizer, mas pode pôr. Pode sim, senhora, pôr. Existem países em que há um maior consumo, a dieta normal, há um maior consumo de peixe e marisco. E por isso é sempre bom, doutor, falar. Não significa que estamos a dizer para as mães porem, não significa que estamos a faz realmente falta, mas estamos a explicar às mães que para que não haja reações alérgicas futuras, não quer dizer que não vá haver. O consenso é, em termos da Academia de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, é como Estamos a ouvir com cortes. Aos pouquinhos, em pequenas quantidades, a partir do sexto mês, porque ela ainda tem aquela janela. A partir do sexto Estamos mês, a ouvir com muitos cortes. A janela imunológica já não tem as propriedades que a mãe passou durante ainda está aqui a gravidez. Atualizar, começar um de cada vez, e ao contrário daquilo que se preconizava, introduzir, por exemplo, a gema do ovo primeiro e depois a clara, etc, etc, isto já não se faz. Isso faz-se agora de forma intempestiva. Exato. Por exemplo, o ovo completo antes de um ano, que os guidelines anteriores não estavam idealizados. Era possível também a introdução de frutos secos, são muito mais lá à frente. E hoje já se faz de uma forma mais precoce. O marisco e o peixe, atenção, Mónica, o marisco e o peixe não foge à regra. Queria que tu falasse um bocadinho sobre BLW, para terminarmos. Sim. Muito rapidamente, o BLW é uma forma, né? É uma modalidade de alimentação que significa Baby-Led Weaning, em inglês Baby-Led Weaning, que significa em português o desmame que é guiado pelo bebê. Foi criado por uma consultora britânica, a senhora Jill Bradley. E o que é que acontece nisso? O próprio bebê, como eu já disse, é que conduz a sua introdução alimentar. Os pais é que escolhem os alimentos, claro. Ele está sentado na cadeira, doutor, ao lado da família, e está a ver os outros familiares a comer, e ele também está a comer. E, portanto, sempre a comida cortada em pedaços grandes, para ele poder segurar e levar a boca. Exatamente. E deve sempre ser mesmo encorajado a levar os alimentos à boca. E, portanto, atenção, o bebê decide o que quer e quanto quer comer em cada refeição. Portanto, ele, normalmente nesta modalidade, ele consegue controlar bem a saciedade. A autossaciedade ele consegue, não é? Mas sempre importante, os pais é que escolhem os alimentos e sempre saudáveis, doutor. Então, os defensores, vou falar muito rápido, doutor, os prós e dos contras. Os defensores do BLW dizem que isso dá uma maior autonomia aos bebés em relação ao alimento, à alimentação,
trabalha bastante a musculatura facial, a mastigação. Isso cria uma melhor aceitação, a criança acostuma-se mais rápido aos alimentos, há uma maior variedade de alimentos, ele forma um hábito alimentar mais saudável, frutas, legumes, proteínas, e há um melhor aproveitamento dos alimentos em relação às fibras que já falamos antes, criando então um menor risco de obesidade futura e a memória sensorial completa, doutor. Ele desenvolve a visão porque vê os alimentos, as cores, os formatos diferentes, desenvolve O tato. Está em contato com diferentes culturas. Mas há desvantagens também. Não sei se diria desvantagens, doutor, mas pronto. Leva muito tempo para essa criança se alimentar. Os pais têm que ter muita paciência. E se os cuidadores estejam sempre presentes, pelo menos nos primeiros meses de introdução, vai se sujar muito. Há papás e mamães que não toleram isso. E até os vezes o bebê vai muito pouco, papás. Isso pode, a papás e a mamás, porque ela ainda é motora. E, portanto, doutor, vou apresentar muito rapidamente... Ficar atento ao reflexo da tosse. Ficar atento ao reflexo da tosse por causa do engasgo. Exatamente. Também. Em relação, por isso é que é necessário que os pais estejam sempre presentes, os cuidadores, cuidadores que percebam, né, disso para esses contratempos, doutor. Vou apresentar muito rapidamente a alimentação responsiva, que é a modalidade preconizada pela OMS, que é mais apaziguadora em relação ao... Exatamente. É uma mistura, não é, Mônica? Doutor? É uma mistura. É uma mistura do método que eu apresentei há bocado, né? E do BLW. É uma mistura, sim, senhora doutora. Enquanto a mamãe está a dar a papinha amassada, a criança está a segurar a mão. Deixamos-te ouvir. Desculpa, Mônica, aí não ouvimos. Enquanto a mamãe está a dar a papinha, ainda com corte, mas está a fazer a atualização. Enquanto a mamãe está a dar a papinha, sim, estamos a ouvir. Enquanto a mamãe está a dar a papinha, o bebê está a segurar o quê? Não ouvimos, Mônica. Não ouvimos. É uma mistura do BLW. Um outro alimento. Enquanto a mamãe... Ouve-me agora? Ouvem, papai? Sim, sim, perfeito. Não ouvimos, Mônica, não ouvimos. Agora ouve mais e mamães. Sim, já. Já? Já. Pois, doutor. Mamãe, o que é que tem de bom esse método? É que cria... Estão a ouvir, não é? Sim. É que cria uma boa relação, doutor. Chama de modalidade de alimentação responsiva. Uma boa relação entre a mãe e... É um método mais apaziguador. É um método mais apaziguador porque tem também interferência da mãe, não é? Regulação da criança. Doutor? Ouvimos com muito descorte. É uma alimentação mais apaziguadora porque tem também interferência da mãe, correto? Sim, doutor. Não te ouvimos, Mônica. Estamos com problemas de internet. Agora sim, perfeito. Portanto, o bebê deve ser alimentado de forma lenta e paciente por um adulto. Quais são as características por um adulto? E aos pais cabe encorajar a criança a comer, mas nunca forçar. Esse método também é bom porque tem respeito ao mecanismo fisiológico da autorregulação, como o BLW. Como eu já havia referido, é importante minimizar as distrações, nada de telefones, nada ao lado. É só a mamãe e o bebê a terem um contato íntimo e a terem prazer, né? A mamãe alimentar o bebê e o bebê a ser alimentado. Isso cria uma relação de prazer e, consequentemente, a criança come melhor, doutor. E pronto, doutor, era mais ou menos isso, doutor. Eu gostaria de dar um exemplo, doutor, falar da minha história. Força. O doutor falou dos meus filhos, doutor, e eu queria falar agora, doutor, que eu estou a usar o método, o misto, né, doutor? Da OMS. Modalidade defensiva, exatamente, doutor. E o meu filho, eu usei o método tradicional.
Meu filho come mal, doutor. Não quer legumes, é sempre uma luta, doutor. Mas a minha filha come absolutamente tudo. Doutor, então era para encorajar os papás e as mamães e para tornarem essa parte da alimentação algo prazeroso. E qualquer dúvida, estamos aqui para tirar, para ajudar as mamães, doutor. Com esta ferramenta, Mônica, tu disseste com outras palavras que eu já não estou preparado para ser pai. Doutor. Porque realmente, no meio desta confusão toda, eu só espero que essas 58 pessoas estejam realmente mais, com maior capacidade de poderem resolver os problemas alimentares dos seus bebés. Exatamente. É que vocês arranjam cada uma. Doutor, com vontade é sempre possível. Alimentação saudável sempre, mas é possível. O bebê não sabe o que está a receber, o bebê não conhece ainda os alimentos, então é do pequenino que se torce o pepino. Começar desde os 6 meses ou desde o primeiro ano de vida com uma alimentação saudável cria adultos, adolescentes saudáveis, sem essas doenças do século XXI, doutor. Obesidade, diabetes e tudo o resto. 30 minutos depois da hora passada, beijinho grande para ti. Aproveitem para desfrutar dos vossos pequenotes, que ainda está claro. Mesmo assim, quero dizer-vos que o melhor ainda, essa sobre a dúvida, leite materno. Nunca troquem este alimento por outro. A Mônica saiu por problemas de internet. Pedimos desculpa ter saído assim a correr, mas não volto a chamar porque realmente já estávamos no final. Quero agradecer a vossa presença. Quero dizer-vos também que a nossa próxima live vai ser, sem sombra de dúvida, uma grande surpresa para vocês. Mandem um aviãozinho para os vossos contatos, deem likes nestas nossas atividades, juntem-se a nós nos outros nossos canais. Podem ver essas lives gravadas no nosso canal do Piandra. Obrigado pelo tempo e pela paciência de nos ouvirem. Não troquem nunca o leite materno por nada, por favor. Para aqueles que estão a pensar em ser papás e mamás e precisarem de aconselhamento, mandem-nos e-mails, contactem-nos pelos nossos canais, por favor. Um bom fim de semana a todos. Ficou realmente a grande dívida da Mônica, mas Noquita 96, eu não me esqueci, ela vai pagar por isso. Ela vai pagar, eu prometo que ela vai pagar. Ela não falou das vitaminas. Só por isso ela vai... Eu prometo que ela vem cá, querendo ou não, falar das vitaminas. Só vitaminas. 30 minutos de vitaminas. Por favor, adicionem-se ao nosso YouTube. Isto estará disponível dentro de 24 horas. Beijinho grande. Obrigado àqueles que me querem, os que não me querem, a minha equipe, a todos vocês. A Mônica pede para entrar. Eu se entrar vai ser mesmo para ralhar. Ela está a me ouvir muito seguramente e se calhar não vai aceitar entrar, mas ela vai deixar aqui o seu testemunho vivo de que terá que vir até nós falar sobre as vitaminas que ficou pendente. A clínica está aberta, sim senhora. Continuamos a trabalhar com um horário muito mais light, mas estamos presentes para vos servir. A Mônica não entrou, mas manda aqui alguns likezinhos com sorrisos. Rui, obrigado por estás conosco. A todos vocês um beijinho grande. Bom fim de semana. Não saiam de casa, por favor. A minha equipe que está lá atrás e as pessoas que têm mandado muitíssimas mensagens em off, muito obrigado pelo carinho que vocês depositam pela minha pessoa e a grande confiança, acima de tudo, pelos meus trabalhos. Eu não sou ninguém, não faria nada se vocês não tivessem conosco. Mais que metade das coisas que eu sou capaz de fazer depende destas jovens que ininterruptamente estão ao lado de mim. Eu quero aqui deixar um abraço forte aos seus esposos, maridos, namorados,
por aceitarem e disponibilizarem estas pessoas pensantes para me auxiliarem. Mônica, Sim, doutor. não tragas o pequenote para te defender. Doutor. Ficamos com dívidas das vitaminas. Perdão, doutor. Beijinho grande, Mônica. Faltava. Quer que eu Não vem hoje. Não quero não. Quero que tu Tá bem, desfrutes do teu bebê. Dá um abraço forte ao Nuno, tá bem? Tá bem, Minha doutor. parte da minha família. Beijinho grande. Vemo-nos segunda-feira em Obrigada, outros doutor. horizontes. Perdão, mas eu vou cumprir a dívida, doutor, com certeza. Eu disse aqui que tu vais cumprir. Nós somos pessoas de palavra acima de tudo. Vou pagar a dívida, Obrigado doutor. ao nosso marketing. Vais pagar com juros. Adeus, doutor. Obrigado ao nosso marketing. Pode sair, Mônica. Obrigado a todos. Então, um feliz fim de semana a todos vocês. Obrigado. E estamos novamente juntos na próxima sexta-feira com mais um tema. Passarão a saber a partir de segunda-feira. Obrigado a todos. Bem-ajam.